é você que trabalha com solventes, tintas, óleos minerais, graxas, produtos de limpeza hospitalar ou reagentes de laboratório, você precisa entender que um PPP genérico ou um LTCAT mal feito, ele pode jogar fora 5, 10 até 15 anos de tempo especial. Aí o pior, muita gente perde ponto, tá, na regra de transição da reforma da Previdência, tá, por erro simples, antes mesmo de protocolar o requerimento. Então, esses erros precisam ser ajustados, tá, com a antecedência necessária, ok? Então, hoje eu vou te mostrar, sem juridiquês, o que muda, tá, o jogo na documentação e qual é a base técnica e jurídica que costuma convencer o INSS quando necessário o judiciário. Vou falar especificamente aqui dos trabalhadores expostos a agentes químicos. Então, o que está em jogo na aposentadoria especial? A partir de 1º de janeiro de 2004, o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele é o documento central para você comprovar o seu tempo de exposição. O LTCAT ele continua lá ser fundamental, tá? E que é uma base técnica que sustenta o que está lá escrito no PPP. E ele pode sim ser pedido pelo INSS, pelo judiciário, para fundamentar o formulário. Em outras palavras, o PPP ele conta a sua história de exposição ao agente nocivo e o LTCAT ele é o laudo que dá consistência técnica a essa história. Se você ou sua empresa tem dúvida de como preencher ou revisar, você precisa falar com um profissional, tá, que faça uma análise técnica especializada. Olha, quem está falando com você aqui? Meu nome é Thiago Gil, sou advogado especialista em Direito Previdenciário do escritório MBG Advogados, no Rio de Janeiro. Tá? Esse conteúdo é para você, trabalhador exposto a agentes químicos, e também para colegas da área, advogados, engenheiros, médicos de trabalho, contadores, até sindicatos, tá? Escritórios parceiros que precisam dos nossos serviços. Meu objetivo aqui é traduzir de forma mais simples toda essa parte técnica, né, para que a gente possa tomar mais decisões seguras, tanto no planejamento quanto nos requerimentos na INSS ou mesmo também na justiça. Tá? E por que a aposentadoria especial ela assusta tanto? Tá? Porque não basta conhecer a lei. Precisa conhecer a lei, mais saúde e segurança do trabalho. Tá? Seu direito depende de como o risco, no caso químico, foi medido e descrito. Então, qual é o produto, qual é a família de hidrocarbonetos, com que frequência você se expõe, se equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual realmente funcionam lá fora do que está escrito no papel. Então você precisa pensar no PPP como um raio-x resumido e o LTCAT como um laudo completo. Se o raio-x sai apagado, a análise erra. Então, depois de 2004, a técnica indicada no PPP tem que observar as NHO da Fundacentro. Tá? E os campos sobre EPC, EPI e os registros ambientais, eles vão mudando conforme a época. Tá? Se você é profissional de saúde e segurança do trabalho, a gente precisa alinhar essa linguagem técnica com a linguagem jurídica, tá? Para aumentar a qualidade dos documentos e as chances de aprovação. Então, você precisa também conhecer a parte jurídica. Tá? Então, a base jurídica essencial, tá? Sem juridiquês, a Constituição Federal, tá? No artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2, autoriza os critérios diferenciados quando tem exposição a agentes nocivos. A gente tem também a Lei 8.213, artigo 57 e 58, definindo lá tempo especial de 15, 20 ou 25 anos. A gente costuma mais atender os de 25 anos, né? E exige essa comprovação toda por formulários técnicos. O PPP, que é baseado no LTCAT. Tá? Então, a gente aplica a regra vigente na época do trabalho. Tá? Então, até 5 de 3 de 97, vários decretos 53.831 de 64 e 83.080 de 79. São decretos muito importantes que precisam ser conhecidos, principalmente para enquadramento por categoria profissional. É um conceito que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Tá? 6 de 3 de 97 a 5 de 99, anexo 4 do decreto 2.172 de 97. Tá? Depois disso, depois de 6 de 5 de 99, anexo 4 do decreto 3.048 de 99. Tá? Para químicos, o código GFIP, após 1999, também é um indicativo de reconhecimento lá à disposição pela própria empresa. Tá? O que realmente, vamos lá, essa parte jurídica aí é muito técnica também, eu sei que é muito técnica, mas o que realmente pesa lá para os agentes químicos? Tá? A gente precisa ir por parte. Tá? Documento certo na época certa.
Até 28/4/95, muito se resolvia com um formulário. Tá? O laudo era mais cobrado para ruído. Tá? De 29/4/95 a 13/10/96, a gente segue com os formulários antigos de novo, laudos especialmente para ruído. 14/10/96 a 31/12/2003, o formulário continua, mas o LTCAT passa a ser a base para qualquer agente. Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, aí o PPP ele assume todo o protagonismo da situação. Aí o perito lá pode pedir o LTCAT que o embasou. Perito lá administrativo, no INSS ou no judicial. Mas o PPP continua sendo o documento principal. Tá? A gente tem também formulários antigos, SB40, DSS 8030, DIRBEM 8030, eles valem até 31/12/2003. De 2004 em diante é PPP. O que eu costumo mais receber atualmente aqui são os PPPs, tá? Os trabalhadores que têm SB40, DSS 8030, tá? São os que muitos já estão aposentados aí, tá? Agora, o que um LTCAT decente, ele precisa mostrar? Identificação do setor e da função, descrição clara lá do agente químico, fontes geradoras, via, periodicidade de exposição, metodologia utilizada, medidas de controle, né, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, a conclusão, a assinatura lá do médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Tá? E aqui vale reforçar a hierarquia de controle. Tá? Primeiro, as proteções coletivas, tá? O EPC, tá? Ataca o risco na fonte. Tá? Depois a gente vem com as medidas administrativas, rodízio, redução de tempo de contrato. Depois vem o EPI, que é a última barreira. Tá? Depende do uso concreto e correto lá. Então, por isso a gente disse que o EPI é complementar. Tá? Por fim, o PPP que convence. Qual é o PPP que convence? Assinado, coerente com a realidade, com os campos completos, técnica correta indicada, como eu disse, NHO, registros ambientais, tá? E quando couber o código GFIP lá para os períodos adequados. Desde 2004, o PPP ele substitui os formulários antigos, já disse, e a empresa ela tem que emiti-lo para os agentes nocivos. A empresa é obrigada a emitir o PPP. Tá? Se o seu PPP está genérico, por exemplo, consta só hidrocarbonetos, é hora de especificar isso. Hidrocarbonetos aromáticos, quais? Óleos minerais, qual produto? Tá? Qual a tarefa, com qual frequência? Essa especificidade aí no PPP faz toda a diferença. Tá? Tem a questão também da habitualidade e permanência. Tá? Esse é o PPP aí, o documento. A página inicial. Aqui está a profissiografia, né, essa parte toda aqui, e a parte aqui do campo 15 dos agentes nocivos. Ok? Então é muito importante você saber que documento é esse. Ok? Então vamos lá. Habitualidade e permanência. Tá? Quando a disposição é indissociável da atividade, ou seja, a função não acontece sem o contato com o agente. A gente está falando aí de permanência. Tá? Isso precisa aparecer na profissiografia do PPP. O juiz analisa muito isso. Tá? Muitas decisões judiciais às vezes são baseadas lá na profissiografia. Tá? E na descrição do processo produtivo também. Tá? O que você faz, onde você faz, com quais substâncias você trabalhou, né? Com que frequência, por quanto tempo. Tá? A jurisprudência atual, a jurisprudência, gente, são as decisões reiteradas lá do judiciário. A jurisprudência atual, ela não exige essa exposição contínua durante toda a jornada de trabalho. Não é que você trabalha sujeito a agente nocivo, você precisa estar 8 horas lá sujeito ao agente nocivo. Tá? Essa exposição, ela exige, o judiciário entende que não seja ocasional, nem esteja ligado e esteja ligado ao núcleo da função. Tá? E se algum laudo vier com habitual e intermitente, tá? Essa intermitente, isso tem que ser explicado, que é apenas operacional, tá? Para pausas, para rodízios, que a disposição é necessária à execução do trabalho. Muitas vezes, na parte química, a gente fica muito tranquilo em relação a isso, porque a gente sabe, né? Pela profissiografia, é muito tranquilo já identificar que o trabalhador estava exposto lá. Tá? Então vamos lá, vamos para outro ponto aqui. Erros que custam caro. Então, eu trouxe aqui esses erros aqui, 6 erros que custam muito caro. Então são tropeços muito comuns que a gente verifica aqui no escritório. PPP genérico. Tá?
PPP que a empresa coloca lá sem especificar o agente, sem especificar a técnica, tá? A linha do tempo toda equivocada, tá? Documento, a parte documental lá toda inadequada para a época, tá? CNIS desatualizado também, né? É um outro documento com vínculos lá totalmente desconformes, né? O CNIS lá muitas vezes traz aquele índice de exposição, o IAN, né? Que índice de exposição é um indicador chamado índice de exposição a agentes nocivos. Tá? Esse indicador às vezes aparece, às vezes não aparece. Quando aparece, ótimo, até mais uma prova de que a pessoa estava exposta lá ao agente nocivo, mas às vezes não. Mas isso é um ponto importante na aposentadoria especial, né? Nós, como advogados, quando a gente verifica esse indicador IAN, fala assim, opa, tem tempo especial aqui. Isso é bem legal. Mas muitas vezes o CNIS vem muitas vezes sem o vínculo, né? Não aparece lá, não foi comunicado lá ao INSS esse vínculo de trabalho. Então a gente tem que olhar toda essa prova documental, carteira de trabalho, né? Outros documentos que eu vou dizer aqui no final, né? Que a gente pede sempre. No final desse vídeo eu vou trazer um checklist com a documentação, tá, gente? Fica muito tranquilo. Então, qual que é o outro erro aí? Além do CNIS desatualizado, tá? Segurar a DER, né? Esperar o documento perfeito, tá? Muitos colegas ficam esperando a empresa dar o documento perfeito. Nunca vai vir. Vai esperar sentado aí, esperar muito tempo. Então, já vai protocolando e a gente já vai agindo por trás aí, entrando em contato com a empresa, tá? Então, não é para segurar a DER. DER é data de entrada do requerimento. Não é para segurar. Em muitos casos a gente segura, se fosse segurar, é por um detalhe técnico, porque a empresa vai conseguir entregar isso de uma forma rápida, a gente espera mais um pouquinho. Mas se você esperar muito tempo, você vai perder o quê? Seus retroativos. Tá? Um mês que passa de você se aposentar, um mês que você está perdendo dinheiro. Você está deixando de sair do mercado de trabalho e está perdendo dinheiro. Ok? Então, é isso. PPP desatualizado, apostar tudo no EPI e esquecer do EPC e medidas administrativas que vem antes, tá? É tratar o EPI como solução definitiva e esquecer essa hierarquia de proteção, ok? Muitas vezes o EPI lá a gente pode questionar também sem ausência do EPI, ou então quando mesmo com o EPI tá ali, o prazo de validade tá errado, a gente faz a consulta aqui na internet sobre o EPI especificado ali, a gente muitas vezes consegue desconstituir o EPI como um documento, aquela informação no PPP, de forma dizendo ali que o agente nocivo ele está totalmente, a pessoa não está mais sujeita ao agente nocivo por conta do EPI, a gente consegue desconstituir essa argumentação aí que o INSS muitas vezes usa para indeferir o tempo especial, ok? Então tem a questão da falta da profissiografia, tá? Falta ou então profissiografia inadequada, né? Não demonstrar lá adequadamente a permanência, tá? Essa indissociabilidade da exposição em relação à função exercida, tá? E revisar o dossiê com um olhar integrado é muito importante, tá? O jurídico e a segurança do trabalho precisam estar de mãos dadas, tá? Isso evita que esses erros que consomem anos do tempo especial possam ocorrer. E o que fazer na prática, né? Quais são os serviços que uma advocacia especializada pode te oferecer, tá? Planejamento previdenciário, principal. Você que não chegou na sua época de se aposentar ainda, ou que você está muito em dúvida em relação a várias questões, você sabe que você tem documentos que não estão preenchidos da forma correta, você tem períodos que não entraram, muitas vezes você nem sabe, mas você quer saber ainda, você quer uma análise técnica, precisa fazer um planejamento previdenciário. O que você analisa? CNIS, carteira de trabalho, vínculos, as contribuições, todas as lacunas lá contributivas, algum período faltante, tá? A gente faz simulações das regras de aposentadoria, aplicando lá as regras de transição da reforma da Previdência, da emenda constitucional 103, tá? Nos casos químicos a gente mapeia todo o processo produtivo, os agentes específicos, a metodologia e a permanência. E aí a gente chega lá no INSS com um bom requerimento. Tá? No requerimento ao INSS a gente organiza todas as provas, a gente alinha PPP, LTCAT, acompanha todo o processo, estrutura os recursos quando for necessário, com
toda a estratégia, tá? Para, como eu disse, para complementar qualquer tipo de prova exigida, né? Se o INSS colocar em exigência, no caminho a gente faz a complementação lá. E se for necessário ir para a via judicial, a gente já discute tudo bem embasado, né? Com provas técnicas de qualidade, com a coerência certinha entre o PPP e o LTCAT, a permanência e eficácia lá do EPC, do EPI. E, inclusive, com perícia, a gente pede perícia no processo judicial. Quando couber, o juiz pode deferir, pode conceder essa perícia. A gente pode trazer prova emprestada de outros processos. Tem várias técnicas jurídicas, tá? O nosso diferencial é fazer essa análise cruzada aí entre direito, medicina e engenharia do trabalho. Isso é muito importante. O advogado precisa conhecer. Então, eu vou trazer aqui, finalmente, um checklist resumido dos documentos que a gente costuma pedir aqui no escritório, tá? Para a base pessoal de vínculos, a gente pede, ó, traz aí o seu RG, CPF, comprovante de residência, para a gente cadastrar a pessoa certinha aqui nos nossos sistemas, né, para futuramente fazer o requerimento. A carteira de trabalho digitalizada, baixar o CNIS completo, lá com vínculos e remunerações em PDF, lá você com seu CPF, com a senha do GOV, você entra no site do meu INSS e pode baixar completo esse documento PDF. Você clica lá, escreve CNIS na busca e rola até o final, baixa lá o documento em PDF, tem 3 opções, você escolhe a do meio, com vínculos, contribuições e remunerações, tá? Então, a gente pede também o CNIS, processos anteriores, tá? Se tiver algum processo administrativo anterior, se você já pediu a sua aposentadoria e foi negado, ou mesmo se já foi aposentado, se você quer fazer uma revisão na sua aposentadoria, colocando o tempo especial com toda a prova técnica, pode trazer isso que a gente faz a análise, tá? Para a prova de exposição, apresentar o PPP de cada vínculo, né, com a técnica adequada, com os campos todos lá preenchidos, compatíveis com a época. Se você conseguiu o LTCAT também, a empresa não é obrigada legalmente a dar o LTCAT. O PPP sim, ela é obrigada, mas o LTCAT muitas vezes a gente não consegue, tá? Então o LTCAT lá traz toda a metodologia, traz tudo certinho, tá? E se o período for até 31/12/2003, formulários mais antigos você pode trazer. Tá? Depois disso é só o PPP, como eu disse. Tá? E a gente pode complementar com documentos da empresa, ordem de serviço, procedimento, treinamento, nota técnica interna, que comprove essa permanência e indissociabilidade da exposição. Tá? E para fechar as lacunas de vínculo e remunerações, ficha de registro de empregados, contra-cheques, extrato analítico do FGTS, precisa ser carimbado e assinado pelo profissional lá da Caixa Econômica Federal, né? E para contribuintes individuais, guia da Previdência Social, carnês, tá? Comprovante pro labore, pagamento. Se você trabalhou também como autônomo, né? Então você precisa contribuinte individual, você pode trazer também essa documentação para fazer uma análise dentro de um planejamento previdenciário. Tá? Minhas considerações finais aqui. Olha, a gente não promete nada. A gente não promete vitória em processos, né? Isso aí, o advogado que prometer isso, ele está te enganando, né? Ou profissional, qualquer profissional, né, que te prometer algum tipo de vitória sem analisar toda a prova técnica e sem saber o que tem lá, o que vai vir pela frente, né? Certamente você precisa desconfiar, tá? Então, cada caso é um caso único, tá? E merece uma análise individual, tá? E o resumo prático que eu trago aqui é simples, né? Você precisa planejar com método, protocolar com o que você já tem muitas vezes e complementar aí ao longo do caminho, tá? E se for o caso de ir para o judiciário, você vai bem embasado com tudo lá que fizer sentido, tá? Então, aposentadoria especial, gente, é um direito de quem trabalhou exposto a condições nocivas, tá? E a comprovação, ela exige um conhecimento técnico muito aprofundado, conhecimento jurídico também da matéria, tá? E é isso. Deixo aí os contatos, tá? E obrigado por acompanhar tudo até aqui, tá? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, entre em contato aí pelos canais, tá? Será um prazer caminhar com você, tá? Então, trabalhador e colega da área também, tá? Do pré-processual ao judicial, tá? A gente está falando aqui na mesma língua, correto? Muito obrigado, deixe seu like e acompanhe o canal.